Olá, bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Nosso objetivo aqui, como eu sempre digo, é expor a palavra de Deus, o texto sagrado, e explicá-lo de forma a mais clara possível, possibilitando assim que o ouvinte possa crescer espiritualmente conhecendo a palavra de Deus. Este é o nosso objetivo. Então, assista, se inscreva no canal, nosso canal Palavra e Essência. Se inscreva lá no canal, transmita aí nas suas redes sociais, compartilhe nas suas redes sociais e assim me ajude a expandir a palavra de Deus. De um modo geral, nosso estudo demora de 15 a 20 minutos, às vezes um pouquinho mais, mas o nosso objetivo é ser sucinto e explicar com máxima clareza possível a palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de João, na medida do possível, versículo por versículo, ou trecho por trecho, parágrafo por parágrafo. Hoje estudaremos do versículo 44 até o versículo 50, o final do capítulo 12, onde Jesus faz um resumo do seu ensinamento. Algumas traduções dizem que Jesus é a luz do mundo. A maioria traz resumo do ensino de Jesus, dos versículos 44 a 50. Eu prefiro o resumo dos ensinos de Jesus, porque essa é a última parte aqui que Jesus proclama o Evangelho, proclama a sua morte e ressurreição, proclama a salvação. A partir de então, as narrativas do Evangelho de João são relacionadas já com a sua morte e ressurreição, sua morte e ressurreição, e de orientações para os seus discípulos, de oração por eles e assim por diante. Então vamos ao texto sagrado, João capítulo 12, versículos 44 a 50, o resumo do ensino de Jesus. Então Jesus falou em alta voz: quem crer em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, ou seja, Deus Pai. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz, a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Jesus, aqui esse trecho é depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde alguns judeus de cultura grega queriam ver a Jesus, falaram com Jesus, e após esse diálogo, então, onde Jesus falou que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer dará muito fruto. Depois disso, Jesus vai falar sobre sua morte e glorificação, e agora ele faz um resumo de tudo o que já foi ensinado. João então narra aqui o que Jesus diz a respeito do seu ministério aqui na face da terra, no seu ministério terreno. Então ele começa dizendo que nesse contexto que ele estava falando sobre sua morte e glorificação, então Jesus fala em voz alta, destaca-se o texto nesse sentido, é como se Jesus fosse fazer uma declaração muito importante e ele dissesse: atenção, atenção, eu vou falar. E então chama a atenção dos seus ouvintes e diz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Essa é a melhor tradução. Algumas traduções dizem: quem crê em mim, não crê em mim, mas também naquele que me enviou.
Melhor tradução fica assim como eu li: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas também naquele que me enviou, ou seja, crê também no Pai que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem viu a Jesus Cristo, viu a Deus. Essas duas expressões denotam a inseparabilidade do Pai e do Filho, que eles estão sempre juntos. Depois, no capítulo 17 de João, aqui, quando Jesus vai fazer a sua oração sacerdotal, ele vai enfatizar novamente isso, assim como eu e tu somos um. Aqui também, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Estou inseparável do Pai. Né? E quem me vê, vê aquele que me enviou. Estou inseparável do Pai. Denota a divindade de Jesus Cristo, a inseparabilidade da Trindade, que nós vamos ver mais adiante no texto. E aí, a partir do versículo 46, é por isso que Jesus vai falar sobre que ele é a luz do mundo, novamente. Por isso que alguns estudiosos colocam o subtítulo nesse trecho de Jesus, a luz do mundo, nesse parágrafo. Porque Jesus enfatizou já que ele é a luz do mundo desde o primeiro capítulo. João vai narrando as ênfases que Jesus dá a respeito de ele ser a luz do mundo. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes com essa que Jesus vai mencionar que ele é a luz do mundo, só que no Evangelho de João. Então começa no capítulo 1 mesmo, quando João, o evangelista, está narrando o ministério de João Batista, e que ele fala no versículo 3, no versículo 4, aliás, a vida estava nele e era a luz dos homens. Ele, Jesus, era a luz dos homens, que é o verbo que se fez carne, era a luz dos homens. Aí no versículo 9, no versículo 8, João enfatiza que João Batista não era a luz, mas o versículo 9 diz: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Uma referência agora sim a Jesus Cristo. Aqui onde nós estamos estudando, eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Isso Jesus já tinha enfatizado também no capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. É o contexto, por isso que lá é um resumo do ensino de Jesus. Porque aqui é o contexto, no capítulo 3, versículos 19 e 21, é o contexto onde Jesus estava dizendo que ele veio e foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Veja, a partir do versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo aqui, a palavra mundo, significa as pessoas do mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este. Se quem não crê já está condenado, qual é a condenação? Qual é o julgamento? O julgamento é este. A luz, Jesus, o verbo que se fez carne, a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Esse é o julgamento. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz. E é assim mesmo, quem não pratica o bem, quem não faz o bem, odeia estar na luz, ser transparente, falar a verdade. Quem está na luz fala a verdade, é transparente. Mas aqui Jesus deixa bem claro, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz. Não é transparente, não fala a verdade, para que as suas obras não sejam expostas. Para que as suas obras não sejam expostas. Fala de hipocrisia, de muitas pessoas que se dizem cristãs e odeiam a luz. Por quê? Porque as suas obras são más, né? E não querem que suas obras sejam expostas.
E o versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade corre para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Quem fala a verdade, quem lida com a verdade, quem pratica a verdade, em qualquer circunstância, corre para a luz, corre para Jesus, porque não tem medo que suas obras sejam expostas. Hoje nós lidamos muitas vezes com lideranças religiosas que odeiam a luz, porque não praticam a verdade. Então correm da luz, saem da luz, para que as suas obras não sejam expostas. São líderes inescrupulosos que escondem do povo e tudo que arrecadam do povo, escondem e não deixam nada na luz, porque as suas obras são más, estão nas trevas, né? Então não odeiam a luz, como diz o texto bíblico aqui. Então esta aqui é a terceira referência que João faz a respeito da luz. Depois ele vai deixar bem claro no capítulo 8, versículo 12, né, que ele é a luz. Então Jesus voltou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem segue a Jesus Cristo jamais andará em trevas, pois terá a luz da vida. Luz para quê? Paulo vai dizer que é para iluminar a nossa mente, para que tenhamos a mente de Cristo, para que andemos na verdade, para que sejamos transparentes. Daí a teologia de João, transparência, andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, disse João, 1 João capítulo 1, versículo 7. Então eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então trevas aqui espirituais, sim, mas trevas também no sentido dos relacionamentos interpessoais, onde não há transparência, onde não fico à vontade com outro porque eu tenho que me esconder e me esconder em mim mesmo. Não, quem segue a Jesus, Jesus é a luz do mundo, quem o segue não andará em trevas. Sejam trevas espirituais que não serão luz, mas também em termos de relacionamentos interpessoais, porque terá a luz da vida. E se Jesus é a luz da vida, e se eu pratico a verdade, eu não tenho nada a temer. Eu ando na luz, e se eu ando na luz, 1 João daí vai dizer que eu tenho comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha a importância de andar na luz. Então, depois do capítulo 8, versículo 12, também nós vamos ter no capítulo 9, versículo 5, Jesus se referindo que ele é a luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus está dizendo. E depois, no próprio capítulo 12, aqui, versículo 15, Jesus já falou que ele é a luz. Versículo 15. Não temas... Não é o versículo 15, deixa eu ver aqui. Capítulo 9, versículo 5, capítulo 12, aqui ele já falou sobre a luz do mundo, mas 35, Jesus então lhes disse, a luz estará em vós por mais algum tempo, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas, segundo o capítulo 3, é quem não pratica a verdade. Quem se esconde da verdade para que as suas obras más não sejam expostas. Aqui no versículo 35, ele diz para que as trevas não vos surpreendam, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Vive tateando, vive pisando em ovos.
Quem anda nas trevas, quem não é autêntico, não é transparente, vive pisando em ovos e vive de uma forma insegura. Porque primeiro que ele não sabe exatamente quem ele é, porque está em trevas. E segundo, porque não pode se mostrar para o outro com o medo de ser condenado, de que as suas obras sejam expostas e seja então condenado nesse sentido. E daí, por último, aqui no versículo 46, quando Jesus diz: eu vim como a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aqui, trevas espirituais. Então, se eu creio em Jesus Cristo, se eu o aceito e eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida, como disse capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam. Esse o receberam e eu receber Jesus, eu crer em Jesus Cristo, implica em eu reconhecer o seu senhorio na minha vida. Ele diz: todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas espirituais. Mas, como disse no capítulo 8, 12, terá a luz da vida. Então tem luz, como eu disse, aqui na nossa vida terrena, vive em luz, vive em transparência, vive em comunhão uns com os outros, mas também espiritualmente, vive na luz e viverá na luz. Então, passarmos dessa vida para outra, para a eternidade, enfim, quando morrermos, então estaremos na luz também. E daí Jesus continua, versículo 47. Então, a grande resumo do ensinamento de Jesus até agora é: ande na luz. Eu sou a luz do mundo, eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí ele vai falar de julgamento, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ora, essa expressão aqui refere-se a essa primeira vinda de Jesus Cristo, que ele não veio para julgar, para condenar e etc. Jesus veio para salvar o mundo, para ser a luz do mundo. E sempre que eu estou me referindo ao mundo aqui, o texto de João também é as pessoas do mundo. Então, Jesus está dizendo: se alguém ouve e não obedece, eu não vou condená-los. Por quê? Porque o ser humano tem livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que Deus, na sua soberania, enviou Jesus para ser a luz do mundo, eu preciso ouvir a palavra de Deus e crer nele. Porque eu tenho livre-arbítrio, senão entra em conflito a soberania de Deus com o meu livre-arbítrio. Né? Então, se alguém ouve e não obedece, eu não o julgo. Você decide o que você vai fazer com a sua vida. Você ouve a palavra de Deus, e essa é a minha intenção aqui, como eu sempre digo, expor a palavra de Deus, e você decide o que você vai fazer com ela. Se você vai usá-la como sua regra de fé e prática, ou se você não vai usá-lo como sua regra de fé e prática, para você andar na luz e para ser luz do mundo, para iluminar a sua mente espiritual e física também, que o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, no sentido de me dar sabedoria para viver. Então, eu vou decidir se vou viver nesta luz ou se não vou viver nesta luz. E então vou viver nas trevas. E Jesus disse: eu não julgo quem decide fazer isso. Não vim para julgá-lo, agora eu vim para salvá-lo. Né? Mas você tem a livre escolha, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Você crê ou não crê. Eu creio, eu leio, eu estudo todos os dias, eu estou falando eu mesmo agora. Faço isso porque eu creio em Jesus Cristo e explico e dou aula sobre a palavra de Deus porque eu desejo que quem me ouve também creia e seja iluminado pela palavra de Deus. Então Jesus disse: eu não vim para julgar nesse sentido aí, mas vim para salvar. Mas, por outro lado, versículo 48, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. Qual é o juiz? Qual é o julgamento? Qual é a condenação?
a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia. Ou seja, se eu não creio em Cristo e vivo em trevas, então essas mesmas palavras que diz que quem crer em mim tem a luz da vida, essa mesma palavra irá julgá-lo. Dizer, se você não anda na luz, vai andar nas trevas. E o que são as trevas? É o oposto da luz. Se eu não ando em Jesus e não ilumino a minha mente com a palavra de Deus, eu ando nas trevas. Se eu só coloco na minha mente coisas ruins, se eu vivo na internet assistindo coisas ruins, ou na televisão, ou em qualquer outro lugar, eu não estou andando na luz, não estou colocando luz na minha mente. Qual é a consequência? A ausência de luz, trevas. E Jesus disse que quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda na luz sabe o caminho. A palavra de Deus ilumina o caminho, de modo que as trevas é a ausência de luz. Viver nas trevas é viver na ausência de Deus. Aliás, Einstein já tinha explicado, do ponto de vista da física, de que a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. E o que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. Espiritualmente é a mesma coisa. Jesus veio para ser a luz do mundo. Se eu não o aceito, não o recebo e não estudo a sua palavra para que a minha mente seja iluminada, o meu coração seja iluminado, então eu vivo nas trevas. E quem vive nas trevas não sabe onde vai. Mas a teologia toda aqui, a Bíblia toda vai dizer que no último dia será julgado e então condenado. Espiritualmente condenado a viver nas trevas. Porque daí, além de viver nas trevas aqui, viverá eternamente nas trevas. E o versículo 49 e 50 vai enfatizar novamente a inseparabilidade do Pai e do Filho. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. As palavras de Jesus é a palavra de Deus. E o versículo 50. E sei que o seu mandamento é vida eterna. O mandamento de Jesus, o andar na luz, o mandamento de Deus, o andar na luz é vida eterna. Qual é o mandamento? O mandamento é esse, que creiam em Jesus Cristo. Nesse contexto aqui, o mandamento é esse, que creiam em Jesus Cristo, que recebam a Jesus Cristo e que andem na luz. Ora, para eu andar na luz, para eu ter o mandamento de Deus aqui e andar na luz, eu preciso estar com a minha mente cheia da palavra de Deus. O Pai me enviou e ordenou-me o que dizer e o que falar, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Seguir os mandamentos de Jesus, andar na luz, implica em ter uma vida iluminada aqui nesta terra e a vida eterna de luz com Deus. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. E assim Jesus termina o seu discurso aqui em alta voz. O que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou a falar. Palavra de Deus, palavra de luz. Esse é o resumo do ensino de Jesus. Vou dizer em 2 ou 3 frases. Crer em Jesus Cristo, andar na luz, obedecer os mandamentos e então ter certeza de que eu estarei andando eternamente na luz. Esse é o resumo que Jesus faz dos seus ensinamentos aqui em João capítulo 12, versículos 44 a 50. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir. E se essa palavra te ajudou, se essa aula ajudou você, então compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva lá no canal, convoque os seus amigos a se inscreverem também e assim me ajude a expandir o reino de Deus. Que Deus os abençoe.